Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude de novo na área para a gente fazer a segunda parte sobre crustáceo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a caracterização desses animais, tá? Algo importante para os exercícios e textos de biologia, para você ter uma noção legal do que você está lendo. Vem comigo. Bom, quando se trata da caracterização geral, é fácil. Esses animais, os crustáceos, eles são animais aquáticos, ok? Eles são aquáticos ou terrestres. Beleza? Bom, os animais terrestres, como algumas espécies de caranguejos, os tatuzinhos de jardim, né? Eles são animais que vão ocupar ambientes de alta umidade. Por quê? Porque a respiração deles, mesmo habitando o ambiente terrestre, é uma respiração que depende de água para acontecer, uma respiração branquial. Então, fica atento com isso, tá bom? Agora que legal, pessoal, a grande maioria dos crustáceos são animais detritivos, se alimentam de restos. No ambiente aquático, eles são como carniceiros, tá? Eles vão comer restos de bichos que morreram, tá? Eles vão fazer basicamente o que um urubu faria no ambiente terrestre. Algumas espécies evoluíram para o parasitismo, né? Algumas espécies são parasitas. Algumas espécies são livres, aqui ó, por exemplo, lagostinha livre. Algumas espécies são fixas, né? Vivem incrustadas, você já deve ter ouvido falar de cracas, tá? Mas, de uma forma geral, esses animais eles são livres, né? E são detritívoros, né? Foge um pouco à regra alguns casos, como, por exemplo, alguns casos de isópodas, que são parasitas de brânquias de peixes, alguns casos de cracas parasitas, tá? Mas a gente não vai perder tempo com isso não. O bacana é você entender o escopo geral do grupo, beleza? Bom, quando se trata dos crustáceos, eles formam, né, animais do plâncton ou do bênton. O que significa isso, professor? Bom, dependendo do estágio que você olha para o animal, principalmente se o animal tiver desenvolvimento indireto, você vai ver que uma parte da vida dele é no plâncton, faz parte ali daqueles organismos, né, que ficam na superfície da água, plâncton. Bom, dependendo do estágio de desenvolvimento que você olha para o bicho, ele faz parte do bênton. Já ouviu falar disso? O bênton é um conjunto de seres que vive associado ao fundo do ambiente aquático. Pode ser tanto ambiente marinho quanto ambiente dulcícola, tá? Ficam lá no fundo. Ou eles ficam perambulando pelo fundo, ou eles ficam fixos, ou eles se enterram, tá? Eles podem viver debaixo da terra, no fundo oceânico ou no fundo de água doce. Beleza? Ótimo. Bom, com relação a um pouco da fisiologia, olha só que interessante. Os crustáceos eles têm sistema digestivo com canal unidirecional, que é o canal completo. Vale a pena você colocar aí que esses animais são são mandibulados, perdão. São mandibulados. Como assim, professor, são mandibulados? Quer dizer que eles vão ter como apêndice alimentar mandíbulas, tá? Eles vão trabalhar o alimento usando mandíbulas, que são apêndices modificados associados à cavidade oral. Fechou? Respiração branquial, eu até coloquei aqui para você em evidência, ó. Olha que interessante, que você está vendo uma parte do lagostim, né? E aí eu fiz um corte aqui na região do cefalotórax para mostrar os filamentos. Esses filamentos que vocês estão vendo aqui, ó, são os filamentos branquiais. Então, filamentos branquiais. Pessoal, o fluxo de água aqui, ó, vai fazer com que esses animais consigam, né? Aqui é o fluxo de água. Vai fazer com que esses animais consigam extrair da água oxigênio e eliminar dióxido de carbono. Então, a superfície que esses animais usam para respirar são brânquias. A gente pode falar que a respiração é branquial. Embora eu tenha feito vermelho aqui as brânquias, pode ser que você encontre uma cor diferenciada. Por quê? Porque o sangue desses animais é um sangue rico em um pigmento respiratório chamado de hemocianina. E a hemocianina, ela se associa com um mineral que é o cobre, tá? Então o sangue desses animais tem um aspecto verde azulado, é um sangue bem verde, tá? Então por isso as brânquias, os filamentos branquiais, eles podem ter uma coloração mais esverdeada. Eu fiz vermelhinho ali para você, né, entender que se tratam de filamentos que estão relacionados às trocas gasosas. Como eu mesmo falei agora, o sangue desses animais, como ele apresenta pigmentos respiratórios, principalmente a hemocianina, é um sangue que participa da distribuição gasosa pelo corpo. Então, quando a água passa pelos filamentos branquiais, nas brânquias, ou melhor, nos filamentos branquiais, você vai encontrar vasos de mínimo calibre, né, capilares. Esses vasos sanguíneos, eles
permitem que os gases se difundam. O CO2 se difunde para as brancas e para a água, enquanto o oxigênio que está dissolvido na água difunde no sentido contrário. Da água passa para os filamentos e é captado pelo sangue do animal. Depois disso, né, o sangue oxigenado ele vai circular livremente em espaços que nós chamamos de seios sanguíneos ou hemocélices, beleza? Então a gente pode dizer que a circulação desses bichos é uma circulação sanguínea aberta, tá? E o sangue participa da entrega de gases, ele participa do processo respiratório. O sangue é rico, vamos colocar aqui, ó. Sangue rico em hemocianina. Vale a pena você lembrar que a hemocianina ela se associa a um mineral que é o cobre, né? Cu, o cobre, belezinha? Show de bola. Bom, a excreção, né? A excreção é a habilidade que o animal tem de se livrar de produtos indesejáveis do próprio metabolismo, os excretas, né? Você pode falar as excretas ou os excretas. Bom, a principal excreta produzida pelos crustáceos é a amônia, né? Que é uma excreta muito tóxica, que precisa de muita água para ser diluída e eliminada. Bom, a excreção desses bichos é feita por na verdade, um par de glândulas. Essas glândulas localizadas, né, no interior do cefalotórax, elas têm uma coloração meio esverdeada. Daí o nome, ó, excreção por glândulas verdes. Olha aqui para você ver. Aqui você tem a glândula, né, que é esse pontinho mais achatado aqui, que é a glândula. Ó, GL, glândula verde. Beleza? A glândula verde vai absorver os excretas provenientes do metabolismo, ó, vai fazer uma filtragem do sangue, ela entra em contato direto com o sangue. E aí o que vai acontecer? Os excretas eles vão se concentrar aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Essa região que você está vendo mais dilatada, que eu estou pintando de amarela, é a região que vai concentrar os excretas antes da eliminação. A gente chama essa região aí de bexiga. Isso mesmo, a gente chama essa região de bexiga. E aí, professor, o que vai acontecer agora? Bom, quando a bexiga estiver cheia, músculos especiais da parede vão contrair e aí a bexiga começa a liberar os excretas aqui, ó, próximo à base das antenas, tá? Próximo à base das antenas você vai encontrar uma abertura que a gente chama de poro excretor. E pelo poro excretor saem, né, os excretas que foram removidas do sangue desse animal. O bacana é o seguinte, pessoal, como o poro excretor fica na base das antenas, a glândula verde também pode ser chamada de glândula antenal. Antenal. Esses dois nomes podem aparecer, viu? Glândula verde ou glândula antenal. Legal, né? Vem comigo, ó. São dioicos, existem sexos separados. Em algumas espécies você consegue definir, né, quem é masculino, quem é sexo feminino, ou seja, tem dimorfismo sexual. E olha que legal, tem muitas variações com relação à reprodução. Mas de uma forma geral, esses animais se reproduzem por fecundação interna. Em algumas espécies, principalmente quando se trata de lagostas, é comum os machos terem várias fêmeas à disposição para fecundação. A gente chama isso de harém. Alguns machos de algumas espécies de lagostas montam haréns, tá? E o que segue aqui em seguida? Vem cá, ó, o que segue em seguida foi ótimo, né? O que vem em seguida? Vem cá, ó. Eles produzem ovos, então após o acasalamento, a cópula, a fêmea produz ovos, então ela é ovípara. E os ovos podem se desenvolver de forma indireta ou direta, depende da espécie que você está analisando. Aí, geralmente, o texto que você está lendo, ou então o exercício que você está fazendo, te traz essa informação aqui para você chegar à conclusão correta do que você está buscando, beleza? Bom, quando se trata do desenvolvimento indireto, é muito comum em formas aquáticas. Então, animais aquáticos vão se desenvolver indiretamente. Formam-se larvas. As larvas são geralmente planctônicas, fazem parte daquele conjunto de seres que vivem na superfície da água. Enquanto os adultos são adultos bentônicos, eles vão lá para o fundo e se associam com os elementos do fundo da água, tá? Tanto água doce quanto água salgada. As larvas, pessoal, elas podem ser chamadas, vou até colocar aqui para você, ó. As larvas podem ser chamadas de zoé ou náupilo. Essa aqui é a forma mais interessante, ó, náupilo, tá? Legal, né? Agora o desenvolvimento direto, o ovo, né, ele vai ter uma reserva maior de gema e vai dar sustentação a todas as etapas do desenvolvimento embrionário, formando um animal completo, um juvenil. Isso é muito comum em animais terrestres, né? Por exemplo, os tatuzinhos de jardim. No caso dos tatuzinhos de jardim, as fêmeas elas desenvolvem, né, durante o período de reprodução, uma estrutura ventral que é chamada de marsúpio, uma bolsa. E essa bolsa armazena os ovos que estão em desenvolvimento.
Legal, né? Então esses são os aspectos mais importantes sobre esse taxon, chamado de crustáceo, que vocês devem lembrar, beleza? Qualquer coisa, pessoal, deixa comentários para mim, dá aquele like legal, compartilha esse vídeo com a galera e logo eu volto com mais vídeos sobre artrópodas. Fui!